Hoje um assunto que interessa a todo mundo, tem a ver com a nossa dentição, o nosso dente, a forma de articulação e de que forma isso pode causar dores de cabeça, problemas, questão estética, falta de dente, implante e até mesmo a cirurgia plástica, que agora passa também pelo dentista especializado. Vamos entender tudo isso conversando aqui com um dos pioneiros em várias técnicas importantes, que é o Dr. Eduardo Gurkewicz. Ele trabalha já há 31 anos nesta área, vai conversar com a gente e depois vai contar um pouquinho também da história dele. A história dele é bastante interessante para ver como é importante a dedicação e a persistência. Mas vamos começar com o que, em primeiro lugar, assusta mais, medo do dentista. Acho que todo mundo lá no fundo, né? Tem um medozinho do dentista. Diminuiu um pouco, mas ainda tem. Tem porquê ou já dá para ir tranquilo para o dentista? Ainda tem as pessoas com uma certa idade, porque eles passaram a infância com certo trauma, porque as cadeiras, os dentistas eram bem diferentes que hoje e existia uma seringa e uma agulha muito traumática para anestesiar. Então a pessoa tem o trauma da anestesia que vem de pai para filho. E a broca, né? E o barulhinho da broca, que para muitos até relatava que pegava no cabelo, uma série de coisas. Então aquilo foi culturalmente desenvolvendo o medo do dentista para anestesia e para broca. Hoje, na atual realidade, mudou. Hoje nós não temos mais esses problemas com anestesia e nem com a broca. Tem o barulhinho da broca? Tem, mas já não dá para comparar com antigamente. Então, evoluiu e melhorou muito. Historicamente, pouco se fazia, era só tirar o dente. Não tinha muito o que fazer, né? Depois começou a restauração e aí veio uma evolução. O senhor pegou aí 30 anos importantes nessa tecnologia. Peguei. No início da profissão, pelo menos há uns por 40, 50 atrás, o dentista era taxado como tira-dente, extraía dente e colocava dentadura, ponta móvel, aqueles trabalhos. Depois veio aos poucos evoluindo, veio realmente a restauração, tratamento de canal, que ainda não tinha, e eu já peguei, logo depois de formado, o início do implante, que isso começou no Brasil em ano 77, o implante, e eu entrei na área de implante em 86, 87, e realmente eu peguei todo o início do implante. E hoje, o grande boom da odontologia, a explosão, é o implante. Para entender, daí substituir a ponte, dentadura, é um dente como se fosse um dente realmente. Ele está ali fixo e não vai mais causar problema. O implante, ele substitui qualquer dente que você perdeu, desde um até todos. Então, muitas vezes tem uma ou duas falhas, você tem 4, 5 falhas e usa aquelas pontes móveis de grampinho, ou usa dentadura, quem já não tem mais dente. Quem já extraiu todos os dentes, volta a ter dente de novo, faz implante, coloca os dentes. Ela é considerada a terceira dentição. A pessoa, hoje ainda, ela se preocupa se perder um dente da frente, vai atrapalhar, vai ficar mais assustada, mais tímida. Isso. Mas dente, qualquer um deles vai fazer falta? Todos os 28 que nós temos na boca, eles têm a sua função. A falta de um pode mudar totalmente a posição da mordida, do de cima com o de baixo, e a posição, porque eles podem entortar ou para frente ou para trás, ou para um lado ou para o outro, porque tem um vão, provavelmente sobrou um buraco ali, que era de um dente. E os outros vão se modificando para tentar acomodar. Compensar aquele que perdeu, sobrecarrega os outros que estão ao lado também. Ou a pessoa passa a mastigar mais de um lado só e vai dar problema na articulação? Exatamente. Ele concentra a mastigação para um lado, ele estimula mais um lado e atrofia outro, e ele pode ter dores na articulação, nessa região, clique na boca e até dor de cabeça, dor aqui na nuca, porque a parte neurológica que passa pelo rosto também vai para a cabeça. Então, tudo isso é consequência da perda de um dente. Então, tanto de frente, que esteticamente converte, como de fundo, deve ser reposto. De qualquer maneira, repõe o dente, não fica sem o dente. Agora, doutor Eduardo, num momento como esse, imagino quem está acompanhando com a gente aqui, pensa na questão de custo. Com a evolução, há redução de custo ou continua caro como era antigamente para acertar um dente só que a pessoa fosse? Isso. A parte de implante evoluiu muito a tecnologia e barateou muito, porque no início só tinha implantes importados, que vinha o da Suécia, o da Alemanha, Estados Unidos, e era a base de dólar, na época que o dólar era média 4 por 1. Então ele se tornava muito caro realmente. Com o tempo desenvolveram todas as indústrias de implante no Brasil,
Hoje, nós, no Brasil, temos a melhor qualidade de implante do mundo, não precisa comprar de fora, e barateou muito porque facilitou a forma de pagamento. Hoje, a pessoa pode fazer parcelado, 5, 6, 8, 10 vezes, 12 vezes no cartão, no cheque, não é o problema. Antigamente, era um pagamento só e a base de dólar. Bom, vamos ao segundo problema. O primeiro é o medo do gasto, o segundo é o medo da dor. Isso. E pergunto para o senhor, dá para hoje a pessoa não ver nada, ficar anestesiada e acordar com o problema resolvido? Justamente por esses traumas que muitas pessoas têm, é que eu tenho junto comigo na clínica um médico anestesista, que ele faz um trabalho chamado sedativo, que induz ao sono. Não é anestesia geral. Ele aplica na veia o medicamento, que é o Propofol, o Dormonide, a pessoa dorme, ele monitora pressão e respiração com aparelhos e ele fica cuidando as reações do paciente. E eu me preocupo exclusivamente com a boca, anestesia e faço. Quando termina o meu procedimento, o médico acorda esse paciente, ele fica numa sala de recuperação ali mais um pouco, dormindo, e alguém da família vem buscar. Não vai lembrar nem quando começou, nem quando terminou o procedimento. Só lembra que chegou na clínica e acordou em casa, assim. É bom isso aí, para mim como dentista, porque eu tenho daí segurança por ter um médico ao lado, e é melhor ainda para o paciente, porque tem um médico especialista cuidando, principalmente, pressão e respiração. Porque muitas vezes a pessoa fala, o meu coração começou a bater um pouco mais forte na hora de anestesiar. Geralmente isso é fobia, a gente chama. Tensão, medo. Quanto você mais tem medo de uma anestesia, acontece um caso que a gente chama de vasoconstritor, o vaso fecha, e aí o coração precisa de mais sangue, começa a bater. E dá a impressão que o coração vai sair pela boca, que eles falam. Mas é o medo. É o medo. Então, por isso que com o médico não tem isso, porque o primeiro vem a ação do médico, quando o paciente dorme, que eu vou anestesiar. Então, o paciente não sente. Antigamente, era uma crença. Todo mundo tem que arrancar os 4 dentes do siso, que eles não são necessários e vão estragar logo. Tem fundamento ainda? Não. Desde que esses 4 sisos não te incomodam, não vão te trazer problemas de articulação, de mastigação, não precisa tirar. Mas a maioria incomoda, porque ele está numa posição que ele nem sempre nasce totalmente, ele nasce um pouco só. E atrapalha no morder, você pode morder a língua, a bochecha, e pode acumular um pouco de alimento lá atrás e que vai inflamar a tua gengiva. Então a pessoa fala, mas de vez em quando me dá uma inflamação ali atrás. É em função do siso. E também ele pode atrapalhar quando você vai usar um aparelho ortodôntico, aquelas pessoas que usam aparelhinho, daí sim tem que tirar para o dentista poder trabalhar. Mas senão não, só se incomoda. Hoje tem uma febre do branqueamento. Também há controvérsias. Tem gente, por exemplo, que acredita que o branqueamento poderia causar algum desgaste. Tem fundamentação? As pessoas podem fazer? Tem limite? Pode, não existe limite máximo, mínimo sim, porque geralmente aparece lá na minha clínica muitas vezes jovens com 14, 15 anos que querem clarear, muito novos ainda, então geralmente a partir de 18 a gente começa a fazer o clareamento. Não tem nenhum tipo de prejuízo, porque o clareamento ele só vai clarear a parte que mudou de cor, mas ele não interfere na parte biológica do dente, por exemplo, vai enfraquecer o dente. Não. No esmalte não? Não. Ele infiltra e vai para a segunda camada que se chama dentina, que dá cor. Não enfraquece o esmalte, não trinca, não quebra. Única coisa que o paciente sente no período de tratamento, que ele tem um pouco de sensibilidade com água fria, quente, tá? Por causa do choque térmico, porque o clareamento é um ácido que se usa ali para clarear. Então esse ácido tem uma ação muitas vezes de 1, 2 dias, entra com medicamentos necessários para o paciente não sentir dor. Uma semana depois ele faz outra sessão, em média 3 sessões ou 4, que isso daria um mês, está pronto o clareamento. A escovação, a propaganda, o marketing, que está aí na televisão o tempo todo, fala muito nisso, que você tem cremes dentais que vão resolver isso. Tem fundamentação? Não também. O creme dental que ele fala que clareia, é um creme que tem um pouco de produto ali, mas ele mais para deixar o dente limpo. Mas não que ele vai pegar um dente, por exemplo, amarelo, marrom, cor de pinhão, que a gente chama, e usando a pasta de dente vai ficar branco. Não, isso não existe, porque senão não ia ter o clareamento. Então isso é mais comercial, é mais propaganda. Agora é lógico, ajuda a pessoa a manter aquele clareamento usando aquelas tipos de pasta. Mas não que elas fazem a função do clareamento. E lembrando também o fio dental, né? Porque o fio dental, dá para dizer que no Brasil é considerado ainda uma novidade, muita gente não usa, mas seria o recomendável. Sim, o fio dental, ele faz parte do kit da higiene, que é a escova, a pasta e o fio. Esses 3 itens fundamental. O complemento é os bochechos de antisséptico de farmácia que a gente adquire. Mas você tendo condições de usar o fio dental, a escova com a pasta, é o suficiente. Mas tem que usar sempre pós-refeições. As pessoas me perguntam, doutor Eduardo, quantas vezes por dia eu devo usar o fio dental e escovar os dentes?
A princípio, após as refeições que você faz. E o antisséptico? Também a gente vê crítica dizendo que poderia prejudicar aquilo que é normal de bactérias na boca. O antisséptico é o seguinte, ele tem um problema no uso muito constante, que ele aos poucos vai destruindo as papilas degustativas e você começa a perder o gosto, o sabor de alguns alimentos, tempero. Mas isso tem pessoas que usam 3, 4, 5 vezes por dia, é demais. Em média, eu falo para meus pacientes, 2 vezes por dia, depois do café e antes de dormir. E não ficar com muito antisséptico na boca, tem gente que coloca, fica muito tempo, não. Então ele tem que ter uma dosagem também. Mesma coisa que a pasta de dente. Tem pessoas que escovam e até engolem ali a espuma que escova. Não pode, porque ali tem químico e é prejudicial ao estômago. O senhor falou em café. Café escurece dente? O que é que escurece o dente? Na realidade, todo e qualquer alimento corante, sucos corantes de alimentos, eles têm a tendência de escurecer o dente. Desde que a pessoa tenha restauração com resina ali no dente, ou ele não higieniza o dente logo após ingerir o café, ou o chá, ou um suco de uva, ou vinho. Tudo isso pode comer e tomar à vontade, mas após ingerir, vai lá e faz uma higienização, que daí não tem esse problema. Nós falamos aqui do siso, falamos da escovação, a perda de dentes, e o senhor tinha comentado antes aqui do programa, como é que o psicológico mexe com a pessoa. Às vezes a pessoa, por perder um dente, ela perde completamente a confiança, ela não sorri mais, a vida dela se transforma, ela se recolhe, tem até vergonha dos outros. Tem muita história que as pessoas me contam que realmente elas deixam de ir, por exemplo, num churrasco ou num lanche, porque elas não têm confiança nos dentes. Ou faltam dente, ou dente muito velho, dente gasto, ou usam aquelas próteses inadequadas, já que estão tudo frouxa, propriamente chamando, na boca. Então isso interfere muito na autoestima do paciente, na confiança que ele tem. Tem pessoas que ao sorrir colocam a mão na boca. Muitas vezes falta um dente na frente, um dente quebrado, ele vai sorrir, ele tapa aqueles... Ele tem vergonha. E a pessoa se acostuma, às vezes também não reage mais. Acostuma. Né? E tem uma coisa, o nosso organismo, ele com o tempo se adapta a qualquer modificação do nosso corpo. Então a pessoa quebra um dente, eu falo um dente, ele passa para mastigar do outro lado, chega um momento que você já fez tantas adaptações na tua boca que não tem mais o que fazer, você tem que começar do zero, daí tem que começar lá. Mas isso existe, as pessoas já 5 anos, 8 anos, 10 anos que não procuraram dentista e foram se adaptando. Aí dói aqui, machuca aqui, todos esses lances que podem acontecer. Hoje, há uma diferença grande no trabalho do dentista, que praticamente ele se tornou também uma espécie de, que a gente poderia dizer, cirurgião plástico, porque algumas coisas foram liberadas, a utilização do botox, o fato da pessoa ficar muito bochechuda quando engorda e poder fazer essa correção. Até onde o dentista pode trabalhar e seria um primeiro caminho antes de saber o que vai fazer? O dentista, para mexer nessa área, ele tem que ter, primeiro, experiência, cursos. A área do dentista é daqui, que popularmente chama pombo de abdômen, que é até a testa. Então, todo o rosto externo e interno, que é a boca, o dentista está habilitado a trabalhar. Principalmente o dentista que tem experiência com cirurgia. Quem tem habilidade de cirurgia ajuda bastante. Internamente, que você falou da bochecha, chama-se bichectomia, uma glândula gordurosa que você remove um de cada lado, próximo ao terceiro molar, que daí afina o rosto, que foi a Angelina Jolie que fez. Então não há uma retirada de material, na verdade. Retira a glândula de gordura. É uma glândula. E aí há um enxugamento. Isso, ela é meio parecida ao tamanho de um ovo de codorna. Você remove, daí usa aquela proteção no rosto, para que nem as mulheres usam na barriga quando fazem plástico, usam no rosto 3 dias, toma medicamento, 1 mês depois já o rosto está fino. Eu já ouvi falar, doutor, que tem gente que faz depois ela não se acostuma com aquele rosto novo, né? E é possível, quer dizer, é sempre, porque... Não tem volta. O cirurgião plástico geralmente quer saber antes se aquilo é realmente o problema ou se está na cabeça da pessoa o problema. Existe em Curitiba, inclusive, muitas meninas jovens, na faixa de 15, 16 anos, que eu tenho uma filha com 15, as amiguinhas dela já fizeram e se arrependeram, porque elas não tinham o rosto tão... formado e não estava tão proeminente, mas ficou muito fino, daí agora ficou aquelas proeminências que parece que a pessoa está muito magra agora, mas não tem jeito, se ela engordar, ela engorda o corpo inteiro. Então tem que pensar muito bem antes de fazer. Tem idade então para se fazer isso? Tem idade e tem que conversar muitas vezes até com os pais desse adolescente, porque muitas vezes o adolescente quer fazer, mas muitas vezes a mãe e o pai não concordam. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa área. Nós falamos do Botox. Para quem não sabe, o Botox que acaba corrigindo rugas e... Toda essa parte Isso também o
dentista faz porque está nessa área? É permitido também para fazer o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal, o CRO, o CRM do Brasil, permitiram, desde, claro, que o profissional seja habilitado, ele tem que fazer os cursos. Para ele comprar o material, ele tem que apresentar o certificado do curso, senão não vende. Então, os representantes que vendem, só vende para quem já tem o curso. Melhora aqui, essa região aqui, a testa, bigodinho chinês, aqui esses vínculos, preenchimento, que dá uma melhorada geral. É temporário, né? A pessoa tem que refazer com o tempo. Em média, 6 meses o Botox. E o preenchimento, em média, 1 ano. Pode ser 4 a 5 meses se a pessoa é muito exigente na estética. E pode ser uns 6, 7 meses, ela não é muito. Mas, em média, 2 vezes por ano tem que refazer o trabalho. Mas que interessante, desde que o senhor começou, a profissão praticamente teve uma revolução. Total. Quanta coisa nova, quanto aprendizado. Total. Hoje o dentista ele já tem uma gama muito grande de área que ele pode atingir, que ele pode trabalhar. E ele ajuda muito os pacientes nessa área. Eu já tive muitos pacientes, na época que eu não fazia esse preenchimento, que eu fazia a parte odontológica e dizia, agora a senhora ou o senhor procura um médico para melhorar, porque essa área já não é minha ainda. Hoje não, hoje já posso fazer porque já estou habilitado nessa área, então não tem mais necessidade. Já continuamos, doutor Eduardo. Nós estamos aqui falando hoje sobre o trabalho cada vez mais amplo do cirurgião dentista, um assunto muito interessante, tem muito ainda para perguntar. Temos um intervalo e já voltamos. Continue ligado com a gente. Hoje nós estamos falando aqui sobre o trabalho da odontologia, toda a atualização do Dr. Eduardo Krukowski, que é cirurgião dentista, já foi professor um bom tempo, conhecido pelo Brasil todo. Muita gente vinha e continua vindo de fora aqui para ter o trabalho dele. Agora eu queria que você contasse um pouquinho de um aprendizado que é mais de vida do que propriamente dos nossos dentes. Vamos falar mais de dente depois, mas eu queria que o senhor contasse rapidamente essa história. 9 filhos na sua família, vieram do Rio Grande do Sul, cresceram no interior do Paraná, trabalhando todo mundo na roça, mas os seus pais, mesmo não tendo condições, incentivaram para que todo mundo fizesse faculdade. Deu certo? Deu certo. Nós saímos do Rio Grande do Sul no ano de 60, maioria pequena ainda, fomos para o interior do Paraná, que é Francisco Beltrão, mas nós fomos trabalhar na roça. Meu pai era agricultor e todos foram criados na roça, a idade foi aumentando e os mais velhos foram saindo. Eu fiquei um pouco mais, porque os 2 irmãos meus mais velhos saíram antes e eu era daí o mais velho da família. Então eu fiquei na roça até os 18, tipo, cabo de enxada. O senhor não pôde estudar até essa idade? Então. Eu só estudei o primário, dos 6 até os 10, os 9, e daí eu tive que parar porque não tinha escola onde o meu pai morava. Tinha que deslocar até Francisco Beltrão, mas além de ser longe, era estrada de chão, e eu tinha que trabalhar para sustentar a família, então eu não pude sair. Com 18 eu saí daí da roça, o meu pai vendeu e fomos para Beltrão. Daí eu estudei de 18 aos 21, o primeiro grau, que hoje a pessoa estuda aí com na infância 13 anos. Mas eu tive que parar 7 anos porque não tinha condições. Aí eu vim para Curitiba em 77, fiz o 2º grau ano a ano no positivo, fiz vestibular para medicina, porque um dos meus irmãos é médico, então eu queria ser médico também. Foi difícil para passar porque eu não tinha experiência, não tinha base, né? Passei em Direito na Federal, fiz 1 ano e achei que não era interessante porque eu já tinha irmão médico, dentista, daí eu resolvi desistir. Fiz o vestibular na PUC e passei no ano de 82 e formei em 85. Então, eu passei toda uma vida baseada na família, porque fui seguindo o exemplo dos mais velhos, mas aí depois de mim vem mais 5 e todos se formaram. Todos fizeram faculdade. Agora isso, que seu pai não tinha recursos, família polonesa, dificuldade de linguagem, de entendimento, mas a semente é o estímulo do pai? O estímulo. O que os meus pais falavam? Filhos, ou vocês vão estudar e ser alguém, ou vocês vão trabalhar aqui na roça, no Cabo da Enxada. Como que os mais velhos saíram primeiro, eles vinham passear em casa e não, vamos levar todo mundo, que é muito melhor ir para a cidade e se formar do que ficar trabalhando na roça. E assim foram removendo um por um, tirando um por um, até sair todos. E para o meu pai e minha mãe foi muito bom, porque eles incentivavam e nós dávamos o resultado que eles queriam, que é formatura e independência um do outro, né? Isso é fundamental. E o senhor tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar porque não tinha dinheiro, não tinha ajuda. Todos trabalharam, só os mais novos, já os últimos 3, daí os mais velhos já eram formados, daí ajudamos os mais novos. Mas os 6 primeiros tinham que cada um se virar. Eu trabalhava com o quê?
que desse, de garçom, trabalhava em bailão, trabalhava em lanchonete, o que pudesse de fim de semana, porque a minha faculdade era de dia, eu fazia odontologia de dia, fazia estágio, o que dava. Onde eu podia ganhar um dinheirinho para viver, eu estava lá, porque eu precisava, mas eu me formei. O senhor é cirurgião dentista, mas eu vou fazer uma pergunta para psicólogo. Quando a pessoa se separa, e hoje é muito comum, é quando as pessoas vão fazer conserto no dentista, no médico? A maioria, quando ele se separa, ele começa a querer mudar muita coisa. Ele muda o visual, o cabelo, o rosto e também os dentes. Muitos vão lá, doutor Eduardo, agora eu vou viver um período meio sozinho, só namorando, tá? Quero ir em bailinho, eu quero viajar também, então eu quero arrumar meus dentes. Eu quero ficar com meus dentes bonitos. Então, essa autoestima, essa confiança, eles passam a investir neles porque agora eles estão sozinhos. Já criaram os filhos, muitas vezes já separaram. Então, isso é fundamental. E as ajuda, psicologicamente? Ajuda porque daí ele tem mais segurança nele mesmo. Quando você tem segurança em você, você confia em você, a tua autoestima eleva, você tem facilidade até de se comunicar. Porque muitas vezes a pessoa não se comunica um com o outro de vergonha. De dar um sorriso natural. O que eu falo para os meus pacientes, você tem que sorrir e falar naturalmente, não tem que forçar e nem se esconder. Aí a pessoa está segura para conversar, para tirar foto. Tem gente que tem vergonha de tirar foto, dar um sorriso, ou ir numa festa e tirar foto com os amigos. Hoje, essas selfies aí tomou conta até dos veinhos. Hoje se conserta tudo, dente sobreposto, dente separado. O que precisar. Porque era muito comum antigamente, até artista, né? Você via com vários problemas. Hoje nós temos as condições na área de estética, que a gente chama de lente de contato, que é uma lâmina de porcelana. Pro dente. Pro dente, uma faceta. Aqueles dentes que estão tortinhos, você pode trabalhar. Aqueles dentes que são separados, você pode trabalhar toda na área de estética, sem necessidade, em alguns casos, claro, de usar o aparelho ortodôntico. Não é todos, muitos precisam. Mas já tem opções de tratamento que há uns 15, 20 anos atrás não existiam. Se falava antigamente, o Brasil é um país de banguelas, as pessoas perdiam o dente e mudou muito, né? O tipo a fluoretação da água, muita coisa de conhecimento. Muito, porque hoje já é lei, já que as pastas de dente, todas as pastas devem ter o flúor e a maioria das águas da cidade tem flúor. Então isso ajuda muito realmente. Mas ainda existe, infelizmente por questão financeira, de pessoas que não têm acesso à odontologia, não têm acesso a nem no postinho, que é o mais fácil, mas nem ali. Porque eles muitas vezes têm essa dificuldade até, tem gente que fala para mim assim, quando, doutor, eu muitas vezes não tenho dinheiro nem para comprar um pão, como é que eu vou tratar de dente? Então, infelizmente, ainda é um país de banguela. Claro que os nossos filhos já não têm esse problema, porque pai e mãe já incentivam, mas pessoas lá mais humildes, da periferia, não é tão fácil, não. O senhor falou agora há pouco dor de cabeça, originária da dentição, por exemplo, a questão da ansiedade, muito comum hoje, e a pessoa sendo ansiosa sem perceber, ou ela pode ter bruxismo à noite, o dente está se mexendo, ou ela passa o dia pressionando o dente sem precisar, e aí resolve também o Botox nesse caso? Resolve tanto o Botox como primeiro a gente vê a causa do paciente, e tem a parte odontológica que a gente usa, umas plaquinhas que a gente chama miorelaxante, que elas são feitas de silicone, como se fosse um amortecedor. Você encaixa nos teus dentes e à noite, para quem tem bruxismo, usa essa material, essa moldeirinha, para ele desenvolver. E também tem aplicações do Botox que aplica para relaxar o músculo e você não fica tão tenso. Porque geralmente o ansioso e o nervoso, ele se contrai, né? Porque sem perceber, sem perceber. Inconsciente. E aí ele fica aquela tensa, ele fica apertando. E isso daí você relaxa, você faz a aplicação e relaxa o músculo chamado masseter, né? Que é o músculo, que daí você não faz esse trabalho. Esses problemas podem, inclusive, deformar o rosto da pessoa? Podem, porque a pessoa muitas vezes, começa a desgastar a dente mais de um lado que o outro, ele começa a morder diferente e começa a ter problema na harmonia do rosto. Então, essa a nova área agora chama-se harmonização da face. Harmonizar através do botox, do preenchimento, da bichectomia, mas também da boca, porque se a causa está na boca, primeiro resolve a causa que teve o problema, o efeito no rosto, para depois, senão você vai melhorar o rosto, mas vai voltar o problema. Continua depois. Continua. Dente tem que cair ou caía porque a gente não cuidava antigamente? Dá para ficar velho com os dentes todos lá? Dá. Você pode ficar com os teus 28 dentes permanentes, que eles começam a nascer na faixa de 6 anos de idade e terminam na faixa de 18, que são 28 total. Esses
mas são... Exemplo, é muita pouca pessoa no mundo que tem os 28 dentes, a não ser os jovens. Pessoas da idade acima de 50 e 60, principalmente quem tiver uma infância mais simples, mais humilde financeiramente ou culturalmente, eles não têm todos os dentes. Mas eles só perdem um dente através de cárie ou acidente, mas acidente é muito pouco você ter fratura de mandíbula, né? Então 99% da perda de um dente é via cárie ou periodontite, aquela doença que eu chamo amolecer meu dente, a doença que amolece o dente, que é a doença de bactérias na boca também. Então quer dizer que falta de higiene bucal pode levar à perda do dente. A causa principal, 90% mais de você perder um dente é porque você não cuidou adequadamente e não foi no dentista naquele momento que você devia ter ido. Início de uma cárie, início de um sangramento, tudo isso. Começou a doença, não foi no dentista e não cuidou bem, aí você vai perder o dente. Mas ela tem um início, que é bactérias e não tratamento desse trabalho. O dentista, doenças da boca, porque a pessoa muitas vezes fala pouco porque não é assim tão comum. Mas essa vigilância, né, porque pode, espero que não aconteça com ninguém, mas pode eventualmente aparecer tumor, coisa parecida. Esse trabalho de vigilância também, para isso, seria interessante, essa permanência, 100%. essa rotina? Eu sempre falo, a prevenção, a manutenção é fundamental. Por quê? Porque quando começa uma lesão, é fácil do dentista detectar e encaminhar ele para um especialista na área, geralmente a gente encaminha para um patologista, para ele verificar, fazer a biópsia para ver que tipo de lesão. Agora, se deixa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, aquela lesão desenvolve e aí ela pode virar câncer, que isso existe na boca de muitas pessoas. Dente quebrado, por exemplo, você começa a machucar ele, começa a morder a bochecha, a morder a língua. Aquela lesão permanente pode desenvolver um câncer na região por ter lesão toda hora, sangramento, bactéria, tudo isso. Então, dente com cárie, dente quebrado, tudo isso pode desenvolver doença sim. O senhor ficou bastante conhecido por ter sido um pioneiro no implante. Não se falava em implante, ou parecia uma coisa de outro mundo. E hoje dá para dizer que é rotina, né? Já. Pelo preço, pela tecnologia. Virou comum. É que quando eu fiz o primeiro curso de especialização em Bauru, no ano de 86, 87, recém-formado, já o meu mestre de Bauru, meu professor, que hoje é infelizmente falecido, ele dava aula nos Estados Unidos e na Suécia. Então ele teve uma informação privilegiada que ia ter uma nova tecnologia na área de implante, mas ainda devagar. Terminei meu curso de periodontia, fiz o curso com ele de prótese, que foi no ano de 89 e 90. Ali ele apresentou para nós o implante. Foi lá, fez o curso, aprendeu. Então eu desenvolvi essa curiosidade, vou fazer, porque já fiz 2, agora vou fazer a terceira. Então no ano de 90 eu comecei a fazer implante. Então foi por um acaso, mas também não, porque foi através do meu professor que eu descobri também essa curiosidade. E o senhor tem uma característica também, o senhor sempre foi assim, uma pessoa pela facilidade de falar, de comunicação, o senhor sempre teve na mídia, né? E isso é realmente uma coisa que muitas vezes surpreende, não é todo profissional que tem essa dedicação, essa disponibilidade de tempo. Isso fez uma diferença na divulgação. Fez muito, porque quando eu comecei a fazer implante aí no 90, 91, eu fui um dos primeiros de Curitiba e ainda era tudo novo, ninguém sabia. Então, quando eu comecei a entrar na mídia e mostrar os que eu já tinha feito antes e depois, os casos e como podia fazer, eu tive gente que me procurou do mundo todo, do Brasil inteiro, para fazer, porque eu fui em São Paulo também dar uma entrevista com a Meire Nogueira, na área de televisão, que era a nível do Brasil. Então as pessoas assistiram a entrevista e viram os casos, eu tinha gente de Manaus, de Mato Grosso, que vinham fazer, porque na cidade eles não faziam. Então isso foi muito bom para mim, uma abertura muito boa. Mas também tem uma coisa, você, como você falou, você tem que ter disponibilidade para poder desenvolver esse trabalho. Doutor Eduardo, parabéns pelo seu trabalho aqui, pela aula que o senhor deu para a gente aqui, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima vez, então. Precisando de mim, eu estou sempre às ordens. Obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Para passar a sugestão para cá, para entrar em contato, nosso Twitter, @JoséVille, WILLE, ou então pelo portal que é o JWS, jws.com.br. Obrigado pela audiência.